Já estamos. Boa noite. Mais uma noite de conversa boa aqui no Mate Cultural. Eu tô semana a semana aprendendo um pouco melhor a conversar com a câmera, meio ceguinho, para poder enxergar todo mundo aqui que interage. E hoje a gente tem uma presença ilustre, o Gerard Ajar, ele já vai me corrigir como que é a pronúncia correta. Ele que é um grande pesquisador da nossa história, ele sabe muitos detalhes e vocês vão conhecer daqui a pouco um pouco mais dessas histórias, algumas controvérsias. Ele que não é historiador e sim pesquisador, tem essa polêmica sempre de quem não é historiador. Eu, da mesma forma, que sou um curioso, e que a gente quer levar informação, não dizendo o que é verdade ou mentira. A gente busca fatos, mas o que a gente quer, acima de tudo, é causar a reflexão, que vocês pensem um pouco de... Opa, tá travando. Lembrando apenas aqui para começar que o Mate Cultural nasceu como um projeto independente em 2016, mas em 2017 escrevemos pelo edital do Profice e a nossa edição de uma exposição itinerante foi um pouco castigada por conta da pandemia, assim como quase todos os outros eventos, e que a gente resolveu abrir essas rodas de conversa semanais para anteceder, para esquentar o assunto que em breve a gente vai colocar à exposição. Essa lei de incentivo estadual conta com o apoio da Copel, Tintas Virgínia, Penac e Avan. Agradeço então a todos e vou aqui ver se eu consigo trazer para a conversa o nosso ilustre convidado. Gerard, como que eu faço, meu amigo? Enquanto eu não estou conseguindo adicionar, aqui eu tenho meu mate para preparar aqui. Vamos ver se está tudo ok. Tem gente chegando. Tá lá. Salve, meu camarada. E aí, bom Buenas. dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, como se diz, até o final do dia. Vale bom dia. Até bom dia, porque não sabe quem está do outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, que ainda tem sol. O pessoal lá do Chile ainda tem claridade ainda. Com certeza. Então, é um prazer imenso aqui dividir essa telinha contigo. Prazer é A gente nosso. trocou algumas ideias já. E por que não, já que a gente conversa e sempre flui, fazer com que as pessoas participem de alguma forma como ouvintes, mas que também tragam, de repente, aqui algumas questões. E como eu já estava preparando, a ideia da novela é que a gente consiga trazer as histórias do cotidiano, tentar desglamorizar um pouco alguns personagens, trazer eles pro, pro Vucu Vucu, como diz, né? Tanta coisa aconteceu na nossa história e você tem alguns detalhes sórdidos ou alguns detalhes apimentados aí para a gente poder conhecer um pouco mais dessa informalidade da nossa história, certo? Estou à disposição. Vamos falar de erva mate, vamos falar do que é nosso, vamos Perfeito. falar da nossa Eu ia dizer planta maior. a nossa planta, então, que desde sempre vive por aqui, e gostaria de falar um pouco do nosso povoado. Então, é sabido de todo mundo que essas terras, antes dos colonizadores, eram frequentadas e habitadas por indígenas, mas que, falando da nossa área, a gente tinha uma porção gigantesca ocupada por espanhóis e um trechinho pequenininho do litoral, basicamente, ali, dos portugueses. A gente poderia falar
pouco desse começo, que, na minha opinião, começa muito mais espanhol e, sobretudo, com a erva mate, para mim é o lado hispânico que detém o grande amor, a paixão, é do lado dos jesuítas espanhóis que a coisa começa a, a acontecer de fato. Então a gente poderia O trazer aí Paraná, esse começo de o Paraná Guairá, é espanhol. O Paraná é por espanhol. favor, fale Né? um Isso pouco. é uma verdade que nós temos que prolatar. Né? O território que hoje é o estado do Paraná, e aqui nós temos que saber diferenciar bem o que nós entendemos, né, de história, o que nos contaram, e o que nós idealizamos que seja a nossa história, e o que realmente é. Nós não podemos pegar hoje, por exemplo, um livro do Romário Martins, seja ele falando de história do Paraná ou da erva mate, né, e ter aquilo como verdade total absoluta, porque naquele momento, né, pronto, Agostinho Hermelino de Leão, também ervateiro, o próprio Romário Martins, né, e outros tantos historiógrafos, que é aquele que não tem formação em história, mas pesquisa nos documentos e tece essa linha histórica, e os historiadores, propriamente dito, que são aqueles que têm a formação histórica, que em tempos passados não tínhamos isso aqui no Paraná. Nós não podemos ter que eles que não tinham internet, não tinham a facilidade que hoje nós temos de mandar um e-mail para a Torre do Tombo, em Portugal, em Lisboa, e conseguir, em questão de horas, um PDF escaneado de um documento in natura, né? Escrito ainda bico de pena. Então, a facilidade que nós temos hoje de acessar esses arquivos, de conseguir reinterpretar a história, nós não tínhamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, começa aí uma questão de que a nossa história tem que ser inteiramente reinterpretada. E o território que hoje é o Paraná, e aqui temos que nos afastar um pouco novamente da idealização da cultura, né? Essa história do Paraná de todas as gentes, né, somos filhos de imigrantes. Obviamente, quem não é filho de índio é filho de imigrante. É impossível não sê-lo, né? Porém, todo esse grande território que hoje que foi fabricado como estado do Paraná, era um território espanhol, a não ser uma efêmera faixa litorânea, que é de Morretes para o Oriente, né? De Morretes para o Oriente era tudo Portugal, que era uma pequena faixa de terra, e o resto, incluindo a Serra do Mar, e todo hoje estado do Paraná, todo o sul do Brasil, todo o interior do Brasil, era Espanha. O Tratado de Tordesilhas implicava nisso. Né? E foram vários os fatores que fizeram a revogação do Tratado de Tordesilhas, né, incluindo a formação e a fundação da cidade de Curitiba, com a Câmara Municipal de Curitiba, e, por um outro lado, foram vários fatores que fizeram a fixação dessas fronteiras. Aí entram os ciclos econômicos onde entra o mate. Certo. E a gente tem, na verdade, então, esse lado espanhol, lá da região do nosso oeste atual, região de Guairá. Curitiba era Espanha. Curitiba era aqui Espanha. Ainda era. Sim. Curitiba era território espanhol. Dom Álvar Núñez Cabeça de Vaca, presidente da província de Vera, né, veio assumir o governo de Asunción, né, através do território espanhol do Paraná. O Paraná fazia parte da província de Vera, que era vinculado ao Paraguai. Se nós pegarmos todos os mapas até 1654, 1639, até o final do século XVII, todos os mapas europeus em que não há contenda entre as coroas de Portugal e Espanha, o território, depois da Serra do Mar do Paraná, incluindo Curitiba, todos os arraiais ao redor, era tudo Espanha, era tudo pertencente ao Paraguai, inclusive em alguns mapas espanhóis, até Paranaguá, até metade do século XVII, já era incluído ainda com parte do Paraguai. Então, temos que contar o que de fato era. Nós éramos um território espanhol que foi sabidamente adquirido por Portugal mediante diplomacia e astúcia. E é essa a verdade que nós temos que relevar. Esse é o começo da nossa história. Perfeito. Outra configuração geopolítica, né, que acontecia, então, até 1650, como você bem disse, e que é a partir daí que a história da erva mate começa também a chegar para o lado dos portugueses e que vai mudando, porque enquanto jesuíta,
até onde eu sei, esses caras todos foram fugindo para o extremo sul, indígenas fugindo também, e até que ela fosse economicamente viável, eu diria que aí já passa próximo do final do século XVIII, começo do XIX, que essa portuguesada começa a perceber que ela poderia ser um item interessante para o comércio local. Antes, Correto? antes, Antes ainda. antes, antes, antes. Isso que você está narrando é a historiografia meio corrente, meio professora Cecília Maria Westphalen, né? A literatura mais corrente sobre isso. Só que hoje nós temos acesso a uns outros documentos que nos dão uma visão um pouquinho diferenciada disso. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: a erva mate nunca foi tradicional dos povos de Curitiba. A erva, como uma herbácea, como uma planta, é nativa sim do território paranaense e do território paraguaio. Não muito mais ao sul, não chega no Rio Grande do Sul. Ela é exótica mais ao sul, ela não é nativa como nós imaginamos. Ela é típica, ela é nativa desta faixa do Paraná e do Paraguai, desta rica faixa que hoje está o nosso estado do Paraná, essa principal, e pronto, o sul, né, o norte do sul do Brasil, pronto. Porém, os portugueses não tinham o hábito de tomar o mate, eles não adquiriram isso, né? Isso era um hábito silvícola, né? E isso permaneceu na cultura guarani. O hábito do mate, nunca quente, sempre frio. Essa história que já escutei alguém contar por aí, que o mate quente era tupi e o mate frio era guarani, isso não é verdade. O mate indígena sempre era tomado frio, como hoje nós conhecemos como tererê, é um hábito tipicamente guarani e de alguns povos linguisticamente incluídos no tronco tupi, inclusive os Anhanhen, que eram aqueles que habitavam aqui a região, por exemplo, de Curitiba. Deles saiu, dos Guarani, saiu o nome Kaá, que é erva. Né? E dos Anhanhen saiu o Congonha, ou Conganhá, né? Que é como realmente em língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, advinda da língua geral, nós teríamos que chamar erva mate, não de erva mate, como vem do espanhol, mas congonha. Porque nos documentos antigos era sempre escrito congonha. Mas aí vamos chegar ao porquê que nós perdemos essa semântica. Aí vamos chegar lá. Como os jesuítas tinham um país aqui a oeste, que era a República Teocrática del Guairá, a Espanha permitiu com que os jesuítas fundassem um país entre os territórios dessas duas coroas, portuguesa e espanhola. Esse território foi dizimado pelos bandeirantes, não durou muito tempo, né? Porém, ali era proibido tomar erva mate, porque os jesuítas acreditavam que os efeitos inebriantes da erva, a cafeína simplesmente, né? E que que era erva do diabo, que era afrodisíaco e que aproximava o pecado, e foi proibida. Na verdade, por muito tempo, do século XVI, século XVII, até o século XVIII. Já no século XVIII, todo esse interiorzão já era praticamente nosso brasileiro / português. E nós tivemos a visita de um lisboeta muito interessante, que foi, inclusive, um afrodescendente chamado juiz ouvidor, juiz de fora ouvidor, Rafael Pires de Pardinho. Foi nossa primeira autoridade judiciária e também civilizador, porque ele era quem dava... Urbanista, né? Ele dava as posturas municipais, as formas do bem viver, né? Como que os homens bons deveriam viver, desde a testada da rua, urbanismo, até o ato de desenxovalhação dos rios e dejetos, isto é, a limpeza do meio ambiente. Tudo isso foram as provisões do Dr. Pardinho, não somente em Curitiba, mas em Paranaguá, em Lages, por onde ele teve a visitação. E ele percebeu que o ciclo do ouro, já no começo do século XVIII, que estamos falando de 1721, né, já estava em queda, e que as pessoas, os lusos descendentes que estavam aqui, os silvícolas, os índios, etc., que estavam nesse nosso território, estavam já à beira da fome. Para incentivar o ânimo,
dessas pessoas. Vamos vender mate. Deixa eles venderem o mate. Deixem primeiro eles consumirem o mate. Não tinha café, não tinha cafeína. Deixe primeiro eles consumirem o mate. Então, primeiro, a coroa portuguesa autorizou o consumo de erva mate, pronto, com o nome de Congonha, no nosso território sul. Isso, lembre-se, nós estávamos ainda sobre o Santo Ofício. Ainda tinha bruxa sendo queimada em Paranaguá. Ainda tinha gay sendo espancado e sendo empalado no Brasil. Ainda tinha Carta Régia do Santo Ofício. É 1720, Carta Régia? O Pardinho não podia emitir Carta Régia. O Carta Régia saía do rei. Era uma recomendação que saía do ouvidor, como autoridade judiciária, até o Conselho Ultramarino em Lisboa. Né? Infelizmente, esse prédio foi destruído no terremoto de 1755. E dali, o Conselho Ultramarino, pronto, emitia o EGE, que era assinado via báculo pelo rei. Aí se tornava uma Carta Régia. A Carta Régia traz duas questões interessantes. A carta que você diz é de 19 de junho de 1722. 1722 é uma data interessante, é um ano depois da visitação do Rafael Pires e Pardinho, porque, primeiro, não digamos que afronta o Santo Ofício, mas ele autoriza o consumo do erva mate Isso é muito interessante. Não seria uma contravenção, porque seria o próprio rei. O rei era o fons honorum. Do rei emitia fonte de honra. Então, se o rei autorizava, ele, como juridicamente dizendo, era fons honorum, era fonte de honra, estava autorizado. E ele próprio era sua majestade sereníssima, sua majestade católica. Ele era autorizado pela Igreja Católica para isso. Então, por um primeiro lado, por uma questão interessante, mostra a vontade de que as pessoas aqui consumissem o mate para ficarem mais animadas. Por um outro lado, nós éramos uma colônia, embora com o nome oficial de Estado do Brasil, mas nós não podíamos comercializar, a não ser somente, e tão somente com Portugal. Então, até a proibição do comércio pelo Marquês de Pombal, né? Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e Marquês de Pombal, que fez o estreitamento ainda mais desse mercantilismo exclusivista de Portugal, a única autorização para comércio estrangeiro partiu justamente para que nós, aqui no sul, né, do então Estado do Brasil, da então colônia portuguesa, pudéssemos comercializar com a praça de Buenos Aires e também de Montevidéu, que era, pronto, havia uma disputa entre Portugal e Espanha. Então, nós tivemos a primeira chance de fazer comércio exterior e não conseguimos por falta de tecnologia. Então, essa mudança de hábito, na verdade, a erva mate entra no nosso costume. Nós somos muito mais lusos hoje do que espanhóis, nós pensamos em língua portuguesa, nós falamos a variante portuguesa brasileira, nós comemos pão, nós somos de matriz lusa, e o costume da erva mate entrar nas nossas mesas vem por um decreto real, né? Porque não era típico nosso aqui do sul, fundamentalmente aqui do Paraná. A Bacia do Prata era, portanto, um grande consumidor desde sempre, né? Sempre. Os hispânicos acabavam se alojando naquela região e por lá que o costume está assim até hoje. Porém, a partir dessa data começaram a achar então interessante essa produção aqui para vender para o Bacia do Prata. Na verdade, não, porque quando sai a Carta Régia em 1722, nada foi feito praticamente. Né? Não há registro histórico nas atas da Câmara de Curitiba, nem nas atas da Câmara de Paranaguá, que foi utilizado o então Porto do Gato, hoje o Porto de Paranaguá, o segundo maior porto do Brasil, né? O maior porto no mundo em movimentação de grãos, por exemplo, de qualquer tipo de comércio da erva mate. A erva mate não foi, ela era ainda colhida na mata nativa, na mata ambrófila mista, na mata nativa, e pronto, e socada e sapecada de forma ainda muito doméstica. O que faz essa virada, aí sim é importante ressaltar, o que faz essa virada não foi algo que partiu de nós, futuros paranaenses, ou então, como éramos chamados pela corte imperial, os povos de Coritiba. É assim que as atas do Senado nos tratam, como os povos de Coritiba. Em 1831, né, logo após
menos de uma década da proclamação da independência do Brasil, e 6 anos após a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, onde Portugal reconhece a independência do Brasil, e nós tivemos aqui, por uma questão de curiosidade, um governo diárquico, porque D. João VI de Portugal foi titulado imperador do Brasil, e nós tínhamos Dom Pedro I, o seu filho, que veio a ser depois Dom Pedro IV de Portugal, também é imperador. Nós tivemos 2 imperadores por quase um ano no Brasil. Após a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, o Paraguai sente-se extremamente ameaçado pelo tamanho continental do Brasil, pela formação do Império Unificado, pela falha dos Bourbon de tentarem, pelo menos, formar o famoso Reino Unido das Províncias do Prata, que era para a rainha de Portugal, que era uma Bourbon, que era a Carlota Joaquina de Bourbon em Bragança, assumir esse reinado. Os Bragança Portugal não deixaram que isso acontecesse e fragmentou-se todas as províncias espanholas em N repúblicas. O Brasil manteve-se unido e o Paraguai, que era a novel nação mais desenvolvida da América, repito, o Paraguai, que era a nação mais envolvida da América, sentiu-se ameaçado e fechou-se em ditadura. O ditador do Paraguai da época, o Francia, ele proibiu qualquer exportação do Paraguai. E o Paraguai era o maior exportador de mate. Para onde que ele exportava? Para a província de Cisplatina, depois hoje Uruguai, que tinha acabado de deixar de ser brasileira. Nós tínhamos acabado de perder a guerra cisplatina, e para que a província cisplatina não tornar-se Argentina, nós acabamos por promover a independência e formar um país, o Uruguai. O Uruguai é também de matriz lusa, indiretamente, até que fazem parte da CPLP como ouvintes até hoje. E o Uruguai, a República Oriental... Sempre que é cisplatino, né? Cisjordânia, cisplatino. Cis é tudo que está aquém. Por isso, lembra? Reino da Cisjordânia e da Transjordânia. Né? Então, o Transplatina é a Argentina. É o rio da Plata, é o rio Argentum, em latim, é prata. Então, a República do Prata, a República da Argentina, a República Argentina. E o maior mercado consumidor era Buenos Aires. Como o Paraguai parou de exportar a erva mate, que, digamos, não era lá de tão boa qualidade, mas era o que tinha, e os argentinos eram viciados, porque realmente causa um certo vício por ter cafeína, como o café. Os argentinos tentaram, na província de Três Rios, produzir erva mate. E não conseguiram. Então, os argentinos se cotizaram e mandaram para o hoje Paraná Francesco de Alzagaray. O Alzagaray, o Francesco de Alzagaray. Ele foi que cotizado. Foi o primeiro engenheiro. Ele foi cotizado. E ele veio para cá para atrair o que poderia ser a futura burguesia paranaense, dos povos de Coritiba, futuro Paraná, para capitalizarem-se entre si e aprenderem a soca do mate. Nós, paranaenses, até, repito, 1820, não sabíamos fazer a soca da erva mate. Não sabíamos. Mas ó, eu estou com uma agulha argentina aqui, em homenagem ao Alzagaray. Eu sempre me confundo Algazaray com Alzagaray. Não, mas pensando nos argentinos. Francisco de Alzagaray. Então foram os argentinos que nos incentivaram. Bem, né? Não. Porque em 1820 foram os argentinos que nos fizeram nos cotizar e nos ensinaram o beneficiamento da erva mate. Nós não tínhamos esse conhecimento. Isso nos prova mais uma vez que não era de matriz lusa o consumo da erva mate. Sim. E eles nos fizeram isso para quê? Para que nós os vendessem. Por isso que, inclusive, até hoje, eu inclusive tenho os mapas. Os mapas do saneamento das indústrias de socamento de mate do Alzagaray, muito próximo do que hoje é a propriedade dos Malucelli.
lá em Morretes. E ali começa. Então, a indústria da erva mate começa no Paraná por pedido, por clamor, por um vício argentino, graças... Dá para dizer assim? Desculpa? Será que não dá para a gente chamar eles de lobby? Os argentinos acabaram fazendo uma um estratégia incentivo. completa. Na verdade, foi um incentivo. Foi um incentivo. Da mesma forma com que muitos países incentivam, por exemplo, o Brasil recebe incentivo para manter suas matas nativas para que continuem os europeus extraindo seivas e sementes para pesquisa no outro lado do mundo. Então, são incentivos. Os argentinos nos incentivaram e nos ensinaram a tratar da erva mate. A partir então, no daí, Brasil, a partir dali começa o grande ciclo de exportação do sul do Brasil. O sul do Brasil nunca tinha exportado nada, até porque o ouro que aqui era extraído cessou no começo do século XVIII. Né? Então, a erva mate foi o primeiro grande ciclo de exportação, ao mesmo tempo que já estávamos com o ciclo tropeiro. Lembremos-nos, só existia o ciclo do ouro no Sudeste, só existia gente minerando 24 horas por dia nas Minas Gerais de São Paulo, porque nos Campos Gerais de Curitiba cultivava-se e fazia-se o criame de gado, porque não dava-se tempo para que o mineiro criasse sítio com roça e criasse o gado. O ciclo da carne nosso foi o que manteve a extração de ouro e a riqueza a partir do Sudeste das Minas Gerais de São Paulo, hoje o estado das Minas Gerais. Porém, esse nosso ciclo era sentido norte. O ciclo da erva mate nos criou um sentido sul, e uma integração ao sul. E essa é a grande genialidade, porque ao mesmo tempo que em 1820 é criado fora do Paraguai a primeira indústria de beneficiamento de mate, em Morretes, né? 2 décadas depois, tínhamos 79 engenhos de beneficiamento no Paraná. E 16 de mate, e 16 de açúcar. E 6 de arroz. Mas olha que interessante, esse 1820, porque o Brasil estava quase independente e Saint-Hilaire estava registrando, catalogando a Ilex, né? Então, olha quanta coisa que aconteceu e dá para dizer que em 30 anos o Paraná já era emancipado. Então, com essa ascensão e dessas primeiras famílias que até hoje, aqui de Curitiba, né, essas primeiras famílias vêm do litoral, vêm de Morretes de Santonina para cá, né? Muitas delas para Paranaguá mesmo. Eu não diria que em 1820 o Brasil estava quase independente. O Brasil, em 1808, já estava com a família real aqui, então já era cabeça do reino português, do Império Português. Em 1815, nós fomos elevados a Reino Unido. Então o Brasil se tornou um reino do Império Português, em 1815. E tornou-se independente em 22, logo depois decretado o Império. Isso é muito interessante porque isso nos dá autonomia, para que nós pudéssemos fazer, inclusive, a abertura. Nós não podíamos, antes de sermos reino, isso é muito interessante ressaltar, nós não podíamos ter fábricas no Brasil. Nós só podíamos ter a exploração e tudo tinha que ser enviado para Portugal. Salvo a indústria açucareira, por motivos óbvios, e salvo a indústria do algodão para fazer os sacos de transporte e roupa reles, né, para os escravos. Então, fora isso, até 1815 nós não podíamos ter fábricas. Então, é muito interessante ressaltar que quando em 1815 nós deixamos de ser uma colônia barra principado do Brasil, que era apenas um título cerimonial, e passamos a ser Reino Unido, nós podíamos ter fábricas, nós podíamos ter indústria de beneficiamento. Em menos de 5 anos, já estavam os argentinos aqui fazendo com a Alzagaray a primeira fábrica, né? Então, perceba, em 1820 até 1853, quando existe a nossa emancipação política, por incrível que pareça, as mesmas famílias que trabalharam pela emancipação do Paraná são as famílias ervateiras. Os Correia, né? Os Miró. E agora a gente pode falar desses personagens. Ao mesmo Quem foram os caras famílias que também, ao mesmo tempo que famílias também eram contra a emancipação do Paraná, porque não eram todos aqui que queriam uma província, como os Carrão. O primeiro engenho de Curitiba
é a da família Carrão e da família Loyola. 1831. Que depois foi reformada em 1837. Ambas famílias, Loyola e Carrão, lembram do Conselheiro Carrão? Famosa rua de São Paulo? Vila Carrão, famoso bairro de São Paulo? O senhor Conselheiro Carrão era o irmão do Carrão Ervateiro. E eles eram frontal e totalmente contra a emancipação do Paraná e ainda por cima financiavam a campanha na corte contra. Então, os ervateiros não eram uma unanimidade. Grande parte dos ervateiros, com o tempo, passaram a lutar pela emancipação do Paraná, porém, a grande luta pela emancipação, nessa questão do ciclo econômico, ficou com os tropeiros. Porque os tropeiros tinham uma forma mais fácil de trabalhar se tivéssemos menos entroncamentos e menos vilas cercadas. É o que eles chamavam na época. Era uma questão de coletorias. Quanto menos coletorias tivesse na passada do gado, mais eles lucravam. Então, quanto aos ervateiros, foi um processo. Porém, é importante ressaltar, na minha opinião, o ciclo econômico dessas famílias que vamos dizer agora não emanciparam tecnicamente o Paraná. Financiaram muito pouco perto do ciclo da carne. Porém, eles criaram a civilização paranaense, criaram a elite e criaram a burguesia do Paraná. Isso tudo, os capitalistas foram criados, a elite cultural, a elite intelectual, a primeira universidade do Brasil, os primeiros bairros de Curitiba, a noção de urbanidade, o calçamento, o alcatrão na rua, tudo isso aconteceu, e o próprio saneamento, graças ao ciclo da erva mate. Na minha opinião, é até mais interessante do que simplesmente acharmos e continuarmos achando erroneamente que foi o ciclo da mate e essas famílias ervateiras que emanciparam o Paraná. Porque, na verdade, não foram os povos de Curitiba, hoje nós paranaenses, que nos emancipamos. Foi uma briga entre os Saquaremas e os Luzias, foi uma briga política do Império e um pagamento de contas pós-revolução liberal, em que o imperador teve que pagar contas, criando província. E aí o Paraná foi criado. O Paraná foi criado por motivos políticos, dívida política, por motivos políticos e também, isso é um tema para uma outra conversa, mas também por motivos de política internacional. Então, se fôssemos aqui elencar uma família ervateira que desde o começo do movimento emancipatório declarou-se a favor da emancipação política do Paraná e manteve-se assim com seus préstimos até o século XX, seria os Correia. Né? Com o último capitão Mor de Paranaguá, né, que veio a ter os filhos ilustres. Lá, o Ildefonso Pereira Correia, o Prisciliano Correia, o Eufrásio Correia. O senador também, né? O senador Eufrásio Correia. É o Eufrásio que era senador. Então, Eufrásio com PH e Y, minha gente. Não é Eufrásio assim. Não é um frásio qualquer. É um Eufrásio importante. Sim. E que fez do Barão do Cerro Azul, pronto, o principal Correia nosso, ser, no final do Império, mais rico que o maior capitalista do Brasil, que era o Irineu Evangelista de Souza, o Barão e Visconde de Mauá. Então, é um processo muito rápido, né? Percebamos. Na década de 30 do século XIX, as famílias paranaenses contribuíam com o, entre aspas, PIB do Império com 0,31% do PIB do Império. Nada. Nada. Né? As portas da emancipação já éramos 1,4% do PIB do Império inteiro. Percebam, já se extraía ferro no Brasil. Ainda se extraía ouro no Brasil. O Brasil estava caminhando para ter a maior armada, a maior marinha do mundo. Né? No final do Império, o Brasil só perdia para o Reino Unido. Percebamos o tamanho que era a nossa indústria. E o Paraná, o pobrezinho do Paraná, que teve até 1900, das menores populações do Brasil, até Sergipe tinha mais gente que o Paraná, só que era um grande deserto. Isso aqui era um desert town, como diziam os portugueses. Isto é um desert town, é um sertão, é um desert town, é um grande sertão. Sertão é um grande deserto. Porém, Portugal é pequeno demais para ter um desertão.
O Brasil é muito grande. Então, percebamos que de 0,31% em 2 nós evoluímos para 1,4%. Isso é muito. Isso mostra uma evolução exponencial. Isso é mérito da família Pinto, né, que conseguiram fazer a primeira indústria a vapor, né, junto com o Barão também, né? livrando a mão de obra escrava, porque até então era totalmente... No começo, os ervateiros não eram abolicionistas. Eles passaram a ser abolicionistas. Eles passaram a ser abolicionistas com... Eles passaram a ser abolicionistas com 3 fatores. Primeiro, a mecanização do beneficiamento, né, com a indústria a vapor da família Pinto, que ganhou bolsa, estudou na Marinha Imperial, foi para a Alemanha, trouxe a tecnologia, né, e quem viu potencial naquilo depois da família Pinto foi os Correia. Daí vem o Barão. É por isso que o Barão foi condecorado pelo presidente da República Francesa, né, graças à grande industrialização que ele promoveu no mate. Mas isso não partiu unicamente dele. Ele teve a sagacidade de perceber. Isso foi o primeiro fator. O segundo fator foi a economia. Porque ter escravo era mais caro do que ter máquina. Manter um escravo no final do Império, em 1886, por exemplo, era hoje, em valores atuais, custava mais caro que um salário mínimo. Isto é, podemos dizer que hoje é mais barato ter um empregado na tua empresa ou empregado doméstico pagando um salário mínimo e todos os benefícios sociais do que manter um escravo negro vindo através de tráfico de carne humana para o Brasil como escravo. Então, o segundo motivo foi uma questão de economia escravocrata. Era mais barato ter as máquinas. Nos dias de hoje a gente chama de mercado, né? Lógico. Por isso que eu digo, coibamos a idealização histórica e a idealização cultural. Eram santos, eram iluminados. Não! Era mais barato ter máquina do que ter negro trabalhando. E a terceira questão, a maçonaria. A maçonaria, depois desses 3 fatores, a maçonaria foi a grande incentivadora, com as suas ideias libertadoras, com as suas ideias iluminadas, ainda que nem todos os ervateiros fossem iniciados, mas na promoção, através do dinheiro desse capital, a emancipação dos escravos. Então, não foi automático, muito pelo contrário. Várias famílias, mas olha, eu posso dizer que mais da metade das famílias mantiveram-se escravocratas até não ser mais viável por conta da lei dos sexagenários, manter um escravo com mais de 60 anos na sapeca. Então, é importante dizer isso. E já no final do Império, a indústria da erva mate é o carro-chefe, né, da economia paranaense e passa a ser a maior fonte de financiamento da emancipação dos escravos do Paraná. Tanto é que há várias fontes que nos dão, noção de que praticamente Curitiba havia já libertado os escravos antes da Lei Áurea de 13 de maio. Né? Porque, não apenas por uma bondade, mas porque, primeiro, economicamente não eram mais viáveis, a economia estava se mecanizando, estava se passando. E aqui é importante dizer, os Correia... Foi conveniente, foi mais barato. Agora, os Miró, os Correia e os Fontana foram que fizeram a revolução industrial no Paraná através da erva mate. A indústria da erva mate nos traz a noção de revolução industrial. Não existe civilização moderna sem que tenha passado por revolução industrial. Por isso que a gente olha hoje países árabes, como a Arábia Saudita, que são ricos, têm petróleo, são milionários, têm uma qualidade de vida absurda, mas ainda nós temos uma noção de que eles são atrasados, ou muitos de nós aqui no Ocidente percebemos que falta algo. A gente fala, puxa, mas porque mulher cobre a cabeça? Mas não. Quantas mulheres do mundo cobrem a cabeça? E eu não acho que está faltando alguma coisa. Porque eles são muçulmanos? Mas, meu Deus, Dubai é muçulmana? E a gente não acha que Dubai é atrasado perto da Arábia Saudita. O que é que falta para muitos povos para estarem na contemporaneidade pós-moderna? A Revolução Industrial.
Sem a Revolução Industrial, uma civilização, um grupo étnico, uma nação, não passa para a Era Moderna. Ela continua estagnada, ainda em desenvolvimento. Então, obviamente, isso é uma ideia já muito positivada, né, na sociologia política, inclusive. E o Brasil, aí tem uma grande questão. Quando que nós passamos pela nossa Revolução Industrial no Brasil? Foi com a indústria siderúrgica? Foi com a Segunda Guerra? Isso, a minha opinião, o Brasil não tem um movimento de Revolução Industrial como na Inglaterra, que foi com a extração do carvão, né, e as mulheres indo à fábrica, pronto. E do século XVIII, nós tínhamos a Inglaterra liderando os mares. O Brasil, na minha opinião, foi paulatino e foi setorial. Foi por província, foi por estado, né? Aqui no Paraná, na minha opinião, até agora não encontrei opinião divergente. Se tiver algum pesquisador, historiógrafo, historiador que tem opinião divergente, tenho vontade de discutir, mas na minha opinião, até agora eu nunca vi ainda um artigo ou uma obra que levante ou suscite essa questão. A Revolução Industrial no Paraná vem com a indústria ervateira. A nossa passagem, o nosso passaporte para a modernidade, para a pós-modernidade, vem com a industrialização e com a mecanização da indústria ervateira. Com os Correia, nós tivemos as noções de economia no Paraná. Quem implementou o sistema de planejamento e economia no Paraná foi o presidente da Câmara de Curitiba e vice-presidente, chegou a ser vice-presidente da província, que foi o Barão do Cerro Azul. Primeiro banco aqui, né? Isso veio depois. O Banco dos Coruja veio depois. Com os Miró e, consequentemente, os Leão, e ali vem a reboque os Lopes, nós tivemos a questão da formação urbanística de Curitiba. A noção de sair da vila, da antiga circunferência da vila, dos antigos territórios da nobreza da terra. Tinha a vila, que era a Praça Tiradentes em torno. Havia o território contíguo, que é chamado os territórios da nobreza da vila, a nobreza da terra, que eram os territórios secos, que hoje ali é o São Francisco, aquela parte pouco que pega o Largo da Ordem um pouco para cima, que é a parte que não alagava nunca. Onde hoje está o Palacete dos Aulas. São Francisco. Mais ou menos ali, até o Belvedere. E a parte baixa, parte que alagava, tipo Rebouças, ou melhor, a partir do que hoje nós temos como Praça Carlos Gomes para baixo, onde foi a Escola Renascença, primeira escola particular do Paraná, do Tiburcio Carvalho de Oliveira, ali era a terra dos pobres, era onde alagava. Por isso que as casas de madeira aqui em Curitiba, todas eram meio palafitas, porque elas eram, até hoje são, podemos ver as casas antigas de madeira, elas são elevadas do solo para não apodrecer, porque Curitiba é uma terra de charcos e de sapos. O que deu noção da formação dos primeiros arrabaldes, que é uma palavra de origem árabe, arrabald, e depois os primeiros bairros, al-Bayr, também é uma palavra de origem árabe, que são o quê? Territórios urbanos de uma cidade, porque vila não tem bairro, cidade tem bairro. O que transformou Curitiba numa cidade de fato não foi ser capital da província em 1854, com a primeira lei, 29 de junho, a primeira lei do Paraná, não foi a elevação, né, titular da categoria de vila-cidade em 1812. O que fez Curitiba ser, de fato, um município, uma cidade, foi o aldeamento através de bairros que veio com as famílias ervateiras. O Alto da Glória, o Batel, e depois, e um pouco depois, né, as propriedades campesinas ao longo da estrada do Mato Grosso, que hoje é o Campo Comprido. Perfeito. Fale alguma coisa, senão não para de falar nunca mais. Eu vou te dizer assim, que depois de emancipados, seguimos crescendo, daí teve Guerra do Paraguai, que acabou, né, na década que foi de financiada, 60. Guerra do Paraguai, que foi financiada pela erva mate. A primeira província que socorreu as tropas de voluntários da pátria. A primeira província que subsidiou a guarnição foi o Paraná. Não deu tempo dos cariocas virem descendo correndo aqui para o sul. Os voluntários da pátria, os primeiros corpos foram dado guarnição, uniformes, comida, a partir de Antônio de Sá Camargo, Visconde de Guarapuava.
E de onde que veio o dinheiro, essa fortuna que ele despendeu para defender o território brasileiro, se não da erva mate? Então, essa estratégia que daí foi quando a gente atingiu o auge em termos de venda e construção, porque a partir daí vem a Estrada Graciosa, logo em seguida vem a Estrada de Ferro, e eu diria que a década de 80 é o nosso auge. Posso dizer assim? A Estrada Graciosa foi pedida para ser construída pelo Zacarias de Góes e Vasconcelos, porque ele é altamente hipocondríaco, né? E ele veio serra acima, demorava às vezes até 3 semanas para vir. O que hoje a gente faz em 50 minutos de carro, descendo a serra, subindo a serra pela BR, pelo caminho do Itupava, né, do rio Itupavá, né, o rio das pedras que cantam, do rio Itupavá. O caminho do Itupava, que é um caminho pré-cabralino, é um caminho indianista, é um caminho nosso, é um caminho brasileiro. Os portugueses, quando aqui chegaram, os espanhóis, já existia o caminho do Itupava aberto. Por isso tem a lenda da anta. Eu tenho um livro, inclusive, sobre o caminho do Itupava, onde eu conto isso. Demorava até, se fosse na época de chuvas, né, podia demorar até 3 semanas para se chegar com os muares serra acima. E a entrada da cidade pelo Itupava era pela antiga Avenida Atlântica, depois Boulevard 2 de Julho, hoje a Avenida João Galberto, que depois ali também era um eixo ervateiro. A ideia de ter um outro caminho, menos íngreme e mais seguro, e com menos umidade, parte do próprio baiano Zacarias de Góes e Vasconcelos, quando ele chega em Curitiba, pronto, na manhã do dia 19 de dezembro de 1853, ele fala, não vou voltar por esse troço. Vocês tratem de fazer um novo caminho. E com ele trouxe o Visconde de Beaurepaire-Rouen, que também veio ajudar na indústria ervateira, ele era um engenheiro, e foi o Visconde de Beaurepaire-Rouen que fez o desenho do que hoje chamamos o caminho da montanha, ou da serra, ou do córrego da Graciosa, ou de Nossa Senhora da Graciosa, ou de Bom Jesus da Graciosa, depende do estágio, né, topográfico, ele mudava de nome. Porém, pronto. Os baianos nos ajudaram bastante, né? Baianos veio Zacarias, aí trouxe o Muricy. O Paraná foi um estado fundado por nordestinos, governado por 26 baianos, e todas as instituições do Paraná foram dadas a baianos. A imprensa do Paraná ao Cândido Lopes, a polícia do Paraná aos Gomes e Sá, ao coronel Gomes e Sá, a medicina do Paraná e a Santa Casa da Misericórdia, a família Muricy, né? Ao José Cândido da Silva Muricy. E funda o museu junto depois, né? Com o Leão, né? Bem depois, já no final do Império. A própria província foi fundada pelos baianos de Valência, Zacarias e Góes Vasconcelos. Por quê? Porque como os paulistas, nessa briga política, queriam dividir Minas Gerais, criando a província do Rio Sapucaí, ou a província do Sapucaí, São Paulo sofreu uma derrota, porque Minas foi preservada com a junção da bancada mineira com a bancada nordestina do Império, no Senado Federal. E a proposta da criação do Paraná parte do deputado, depois senador, Cruz Machado. Por isso, hoje nós temos a Rua dos Prostíbulos aqui em Curitiba, a Rua Cruz Machado. Né? O Cruz Machado, por vingança, e já estava articulado com o conselho de Sua Majestade o Imperador, propôs o projeto pela criação da província de Coritiba, com sede temporária na vila, depois cidade de Coritiba, que veio a ser depois a Lei 704 de 1853, de 29 de agosto, que criou o Paraná como Paranã, e não como Paraná, mas Paranã, né? Redondo, com uma grande mar redondo, Paranã, não Paraná, né? Então aqui foi outra idealização cultural nossa aqui, a própria mudança do nome da província depois de estado. E como Minas Gerais manteve-se intacta, os liberais foram derrotados, os saquaremas foram derrotados, São Paulo sofreu a derrota de ter sua divisão. Tinha que ter os baianos, por terem liderado a bancada, e que eram Luzias, serem gratificados. E foram eles gratificados com os cargos públicos. Zacarias de Góes e Vasconcelos estava de lua de mel. Ele tinha casado a senhora
a senhora Zacarias, a senhora Zacarias Vasconcelos, a esposa do conselheiro Zacarias, e nosso primeiro presidente de província aqui do Paraná, tinha 14 anos. Ele casou com uma menina de 14 anos, estava em Paris, e recebeu de presente de casamento, ele que tinha acabado de presidir a província do Piauí, recebeu de presente de núpcias a presidência da província, da novel província do Paraná. Que boa novela. Então, isso nos prova, e eu acho interessante a gente ressaltar sobre essa questão dos imigrantes, de quem forma o povo, porque essa questão de querer achar que existe um curitibano puro, de que existe... Essa nobreza é de uma falta de bom senso, né? De querer essa trazer idealização, essa idealização pura, guarariana. Perfeito. Para a gente poder dizer, a gente já teve uma mistura desde sempre, é que as pessoas gostam de colocar uma linha zero, né? A partir de agora, para trás, era pura, a partir de agora não vale mais, agora você está vindo, você é um problema. Você esses que se acham descendentes da nobreza da terra, né, saibam que na segunda década do século XVIII, as atas da Câmara Municipal de Curitiba nos provam, né? Inclusive isso foi já levantado e inclusive reaventado pelo professor Rui Cristóvão Varrovich, que foi professor da Federal, morreu no ano 2000, que Curitiba, durante grande parte do século XVIII, sim, grande parte do século XVIII não comia comida com sal. Curitiba era tão pobre, os lusos que aqui estavam eram tão pobres, Curitiba não comia comida com sal. Na metade do século XVIII, os lusos, essa nobreza da terra, que aqui está, que ainda assim escravizavam os negros, eram vistos tal qual os gentios, isto é, os não civilizados, os índios, na concepção deles, estavam praticamente equiparados aos curitibanos de então. Tamanha pobreza que aqui tínhamos. Vamos dizer que era uma fuleiragem que operava por aqui. Veja, não é nenhuma questão de fuleiragem. A questão é que, veja, aqui era um agreste, né? Não tinha meio de subsistência. Se hoje já é frio, imagina, eu e você estamos vivos porque nós temos vacina, embora tenham idiotas e retardados mentais que acham que vacina não precisa, que vacina mata não sei o quê, que não existe pandemia, que a Terra é plana. Nós que temos mais de um neurônio na cabeça sabemos que isso não existe. Nós, eu, você e tantos outros estamos vivos por quê? Porque não morremos de meningite, porque não morremos de cachumba, porque não morremos de rubéola, porque nós somos vacinados, nós temos luz elétrica, porque nós temos aquecimento em casa, porque hoje na madrugada fez menos 3,7 graus e nós temos aquecimento em casa, nós temos todo o encanamento hidráulico, como você disse, inclusive, quando quebrou os canos no centro de Curitiba em 1918, no meio da pandemia de gripe espanhola, Curitiba começou a sofrer uma pandemia de tifo em 1919. Porque quebrou o encanamento e a merda que corria no esgoto sanitário contaminou a água potável da cidade. Em 2 meses, 1/3 de Curitiba morreu de tifo. Morreu mais gente em Curitiba de tifo do que de gripe espanhola. Então percebamos como a urbanidade, a tecnologia, né, a cidade, como nós conhecemos, né, desde a Roma Antiga, conta com a qualidade de vida e com a forma como nós temos de sobrevivência. Curitiba era uma vila, um charco, onde as casas eram baixas, onde o próprio Auguste François de Saint-Hilaire, em 1820, quando passa aqui, já que você o citou, ele diz: as casas dos curitibanos eram tão baixas que temos de baixar para entrar nelas. Quando Zacarias e Góes Vasconcelos vêm implementar a província do Paraná, só tinham 3 sobrados em Curitiba. 3! 1, 2, 3 foram os alemães que trouxeram. Quais eram? Quem que eram os privilegiados? Eram 3 ervateiros. Eram 3 ervateiros. Um no antigo Largo da Carioca, né, que era no final do caminho da Carioca. Vamos ver quem sabe. Vamos fazer um quiz aqui. Qual era o caminho da Carioca em Curitiba? O que é uma carioca? E onde era o Largo da Carioca? Tempo esgotado. O caminho da Carioca é hoje a Rua do Riachuelo. Carioca é onde verte água.
E o Largo da Carioca, onde tinha a fonte pública, a Carioca de cima e a Carioca de baixo, eram duas. A Carioca de cima é hoje a Praça de 9 de Dezembro. Inclusive, até o final do século XIX, tinha ali uma fonte pública, que foi demolida depois. No meu livro Monumentos de Curitiba, eu coloco a foto do meu acervo dessa fonte pública que ali está. Ali tinha um sobrado, porque era próximo da água potável. O outro sobrado era na Rua 15. Mais ou menos hoje... Qual que era a Rua 15 antes? Antes da República, 15, como ela chamava? Ela chamava-se Rua do Imperador ou Rua das Flores. Rua das Flores por conta de famílias negras que tinham o hábito de colocar um gradil trançado com rosas, né? E que essas rosas floresciam, né? E hebdomadariamente havia uma colheita dessas rosas e ficavam sempre de frente para a rua. Por isso que era a Rua das Flores, paralela à Rua do Comércio. Então a Rua do Comércio, hoje Marechal Deodoro, era onde se compravam coisas e ficava desértica depois. E era uma rua muito estreita, não era essa coisa absurdamente do plano Agache que alargou e que o prefeito Irzua Pereira derrubou tudo. Não, era uma coisa muito estreita. Né? Se tiver o pessoal cult aí, pessoal cult que gosta da Rua do Fogo, a Rua São Francisco, você podia dizer que o fogo não é exatamente também por conta de... Ferraria. Era ferraria. Acendiam o fogo. Porque era considerada uma capela curada a vila que tinha uma igreja com um pároco curada, vem de curi, vem de padre. Né? Isto é, aqueles que ali nasciam não teriam suas almas perdidas, iam ser batizados. Então, aquele povoado transformava-se em freguesia porque tinha uma capela curada. E que possuíam fornos. A quentura da vila afastava o rocio. O que é rocio? Aonde cai a névoa. Então, quanto mais fornos, quanto mais fogo aceso tem numa comunidade, há maior proteção, há o afastamento dos gentios, o afastamento dos índios, dos silvícolas, havia uma maior segurança e uma maior quentura com o afastamento da névoa. Onde tem quentura, a névoa não cai tão forte. Então, quando começava a esfriar os campos, caía o rocio. Sempre te fala, o lugar mais longe de um termo municipal é sempre o rocio. Rocio é névoa, é orvalho. Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora do Orvalho. Então, onde havia fogo, havia civilização, havia desenvolvimento. A Rua do Fogo é onde perenemente ficava um fogo para o trabalho braçal de forjar o ferro. Né? Então, mais ou menos onde hoje é o Casarão Todd, onde eu construí, inclusive, 2 teatros naquele edifício, tem um caminho no meio até hoje em paralelepípedo, e no final daquele imóvel, que até hoje pertence à família Todd, inclusive, ficava o forno, por isso Rua do Fogo. Essa história, porque tinha prostíbulo, porque havia muito sexo na rua, né? Não é, né? Toda grande cidade bem, mas não era assim, né? Não era, é bacana a gente dar risadinha e tal, mas não era bem assim. Inclusive, a Rua dos Prostíbulos era a Rua 15, por incrível que pareça. Tem histórias muito interessantes, inclusive. Um dia estava um senhor lá com a prostituta e aparece a perna da esposa no assoalho. A esposa estava caminhando em cima, tentando escutar onde estava o marido, ela acabou pisando num cadafalso e ficou a perna presa, ele identificou a esposa pela liga da perna. Né? Então, a rua onde tinha os prostíbulos, isso não é demérito nenhum, porque prostíbulo é desenvolvimento, prostíbulo é economia que gira, prostíbulo é gente feliz, numa civilização monogâmica, católica, islâmica, judaica. Por isso que o Oswald de Andrade dizia, no alto do seu modernismo, da Semana de Arte Moderna, que só existe monogamia no pensamento católico porque existem as prostitutas para manterem a monogamia e as famílias da burguesia de pé. Isso quem diz no Santeiro do Mangue é Oswald de Andrade, não sou eu. Então a Rua do Fogo era onde tinha o fogo aceso perenemente. E todos nós podemos hoje passar pela hoje Rua de São Francisco, que veio a se chamar São Francisco por conta da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, da igreja de São Francisco que está lá em cima. E a última argola de se prender cavalos
no século XVIII, em Curitiba, está no meio-fio, na reles do chão, na frente do imóvel do que era a antiga ferraria de Curitiba. Está lá, qualquer um pode passar lá e ver. Uma argolinha muito pequena. Não, na Rua do Fogo. A Rua do Fogo eram só 2 quadras. A Rua do Fogo hoje seria a Rua São Francisco, na quadra que vai da atual Presidente Faria até a Riachuelo e depois a segunda quadra, da Riachuelo até hoje Barão do Cerro Azul. Isso era a Rua do Fogo. Para cima quadras. Não era... Era 2 quadras. Isso era a antiga Rua do Fogo. Né? E na frente ali, né, da Casa Todd, onde era inclusive meu teatro, ali na frente tem a argola até hoje para que todos possam testemunhar esse passado de Curitiba. Quero ver, eu sou curioso. A gente começa a falar da erva mate, depois fala das putas, e daí fala da Rua do Fogo. É assim que, assim que é a vida. Essa conversa vai dias. Eu queria pegar um gancho, já que a gente falou de casamento, monogamia e tudo isso, para tentar fazer um apanhado dessas famílias ervateiras, porque eram poucos e casavam entre si, né? Sim. Várias dessas famílias acabavam, então pega Leão com Fontana, com Abreu, com Correia, com os Carneiro. Os Carneiro vieram depois dos Correia. A fortuna dos Carneiro vieram com os Correia, com a ervateria Tibagi e com a ervateria Iguaçu. Né? Os Pinto com os Santos, os Alves Araújo, os Alves com os Araújo, os Abreu com os Leão. A irmã do Cândido Abreu casou com o Hermelino de Leão. Inclusive, quem desenhou o casarão dos Leões, o Palacete dos Leões, que hoje é o BRDA, foi o próprio Cândido Abreu. Né? Ele era o cara, né? O Cândido Abreu era o cara aqui da arquitetura, engenharia. Ele é foda com PH. Era foda com PH. Tem até uma exposição nova dele na Casa Romário Martins, que eu estive lendo essa semana. Então tem uma exposição sobre ele. Era um cara acima da média, né? Ele era um homem com pensamento urbanista, é um homem que entendeu a ideia de urbanidade a partir de Alfred Toulouse. A primeira ideia de urbanização de Curitiba, né, eu acho que são vários pontos. O primeiro começa em 1855 com Alfred Toulouse, que é um urbanista francês. 1855, Curitiba não tinha rua calçada, mas já tinha um francês trabalhando para a urbanização e para a retificação dos caminhos e das ruas de Curitiba, Alfred Toulouse. Depois vem o Alfred Agache, né? E entre o Toulouse e o Agache tem o Cândido de Abreu. Então a gente não cita, a gente cita Jaime Lerner e o plano diretor, plano massa, plano não sei o que. Não, calma. Né, a história é feita paulatinamente, sem idealização histórica. Começa com Alfred Toulouse, depois urbanização com o Cândido de Abreu, que é da escola do Toulouse, inclusive ele era amigo do filho do Alfred Toulouse, que casou aqui com famílias ervateiras, família Pacheco. Né? Depois, mais uma família. Depois vem o Alfred Agache, que fez os bondinhos do Pão de Açúcar e fez, além de uma série de coisas aqui em Curitiba, já com a família Gulim, etc., o plano da Curitiba que nós temos hoje, inclusive com as perimetrais dos bairros, etc., já estavam pensando nos ônibus? Estavam pensando numa cidade com circulação. O Agache, dos ônibus. Sim, mas os Gulim foram que ajudaram na urbanização antes mesmo de trabalharem com o transporte coletivo. O Adriano Gulim, etc., junto com o Alfred Agache. Isso é muito interessante. Desde o desenho da cidade até o plantio de ipês, amarelo no caso. Né? Tudo isso passou por essa época e por essa gente. Depois vem o Bento Munhoz da Rocha, que implementou de forma mais constante, depois do prefeito Rosala de Melo Leitão, que é um nome que nós não podemos esquecer, foi o principal prefeito urbanista de Curitiba, né? O Melo Leitão. Depois veio Bento Munhoz da Rocha, com seu pensamento modernista, que fez os aditamentos que até hoje está de pé em Curitiba, que jamais poderíamos ter pensado, sobre a maneira naquela época. Ivo Arzua Pereira, Jaime Lerner. Então, é um processo. Não tem Salvador da Pátria. Não tem Coelho da Cartola. Não tem Coelho da Cartola. Tem um processo histórico de pensamento, né, e de aditamento. Né? Então é importante ressaltar isso. Nós somos, obviamente, a melhor versão dos nossos antepassados.
né? E o que nós somos hoje é devido a esse desenvolvimento passado. Alguns de forma mais perene, mais clara, outros de forma mais retardatária. A gente tem aí no próprio bairro o Alto da Glória, que é por conta da Glória, da Igreja da Glória, então tem tudo a ver com a família Leão, mas aí Nossa Senhora tinha... da Glória vem de Nossa Senhora da Glória. O Alto da Glória era a Fazenda da Glória, que era dedicada a Nossa Senhora da Glória, que a família Leão, desde Portugal, eram devotos. Então, tinha a Chácara da Inhaneca, que hoje é o Colégio Estadual do Paraná, cujos descendentes são da primeira deputada do Paraná, inclusive, a Roside Macedo Pinheiro Lima. Tem uma história curiosíssima. Quando eles demoliram a casa da chácara, né, o que hoje é exatamente o Colégio Estadual do Paraná, a família Machado Pinheiro Lima foram lá catar os pregos da demolição, porque os pregos eram pregos alemães de aço. E era caríssimo. Então eles pegaram... Não tinha muito prego antes, né? Era tudo encaixado. Não tinha, era caríssimo. Era caríssimo. Importava-se prego. Então eles pegaram... Então, quem trouxe o fábrico de pregos para Curitiba foram os Miller. Com a fundição dos Miller, hoje é onde é o Shopping Miller, lá com o Guttler Miller. Né? Então, saíam catando prego e esses mesmos pregos foram utilizados para a construção da Galeria Pinheiro Lima, hoje na Praça Tiradentes. O que sustenta a Galeria Pinheiro Lima de pé são os pregos do final do século XVIII, que estavam no Alto da Glória. Então, a capelinha do Alto da Glória era uma capela que ficava dentro da chácara e que depois, já com a formação do Boulevard 2 de Julho, hoje existe aquela outra capela, que é a igrejinha, que agora está reativada, com missas bonitinhas. Eu mesmo, há 2 anos atrás, fiz, dentro do Festival de Ópera, um concerto lá com a orquestra da Fundação da Casa de Mateus. E para fechar o ciclo, a Fundação da Casa de Mateus são descendentes da família Botelho Mourão, cujos descendentes estão presentes até hoje na família de Ascânio Miró, da família Correia, da família Fontana, da família Munhoz da Rocha, que os Caetanos Munhoz da Rocha também foram pioneiros em Curitiba. O segundo maior, e agora para encerrar, assim, na minha opinião, o maior, ou até hoje, ainda ervateria, é o Mate Real e não o Mate Leão, que agora já é Coca-Cola, mas é Mate Real. Por quê? Porque começou com os Caetanos Munhoz da Rocha. Em 1837, foi o segundo engenho de Curitiba, e entre os 10 primeiros do Paraná, que depois virou a Imperial Fábrica de Beneficiamento de Mate, que depois, com a República, virou Mate Real. Então, mas outras famílias foram interferindo, não? Foram mudando, porque dos Munhoz da Rocha foi para os Face Fontana e depois foi mudando. Tanto é que quando eles... E depois vinha Moinhos do Brasil, depois, né? Sim. Quando os Fontana compram o engenho... Quando compram o engenho dos Camargo, Munhoz da Rocha, que era tudo uma família meio que junta ali, eles daí que vem a ideia de uma venda meio doada do terreno, do charco, que hoje é o passeio público, justamente para fazer e promover a urbanização do que seria esse local, talvez o segundo local seco da cidade, que era, depois do Alto São Francisco, o Alto da Glória, e que era a saída dos carroções de exportação. As barricas saíam dali. Então, era como se acompanhasse a olhos vistos o desenvolvimento do mate. Quem tirou esse eixo, né, foram os Miró e os Correia, que forçaram o novo eixo pela atual comendadora Araújo, família Araújo, também família de ervateiros, tanto é que onde hoje é a sede do Clube Thalia era a casa do comendador Araújo, que recebeu em sua residência a Sua Alteza Imperial e Real, a princesa Isabel Micaela, né, filha do nosso imperador, e dali fizeram todos aqueles casarões que muitos ainda estão de pé, até o entroncamento, né, do que hoje é a pracinha do Batel e o engenho de Tibagi. Sim. E Iguaçu. Eram os dois. Era o Tibagi de um lado e Iguaçu de outro.
Um escoava para a hidrovia do Iguaçu via via Porto Iguaçu, né? E outro escoava pela estrada do Mato Grosso, que ia do Batel, naquela região do Batel, até o Mato Grosso do Sul, para escoar via Rio Paraná, para exportação. Por isso que ambos estavam colocados urbanisticamente corretos. O que hoje é o Grupo Escolar Rio Branco era o principal engenho totalmente mecanizado e foi o primeiro sem mão de obra escrava. Com a morte do comendador Ildefonso Pereira Correia, o barão do Cerro Azul, a baronesa, Dona Coca, que foi a primeira mulher a ingressar na maçonaria, inclusive no Brasil, ela confiou os negócios para a família Carneiro, o velho Davi Carneiro pai, que depois a família Bonde Carneiro doou aquele antigo terreno, já nos anos 30, da antiga ervateria Iguaçu, para ser hoje o Grupo Escolar Rio Branco, que hoje é escola pública. E daí ele muda a ervateira para ser americano de Alpestana, é isso? Depois, em São José dos Pinhais, lá na região do Guatupê, onde era a antiga serraria, antes da primeira sede, depois de sair do Batel, era na antiga serraria, do que sobrou da antiga serraria do Guatupê. Já tinham desmatado tudo, não tinha mais nada para explorar, então a serraria estava obsoleta. Inclusive, há quem diga que o corpo do barão ficou escondido lá depois de resgatado da serra. Há quem diga. Aquelas histórias. Mas tem cartas dizendo isso. Tem cartas dizendo isso. Tem cartas. O Odin, que foi um personagem, que é um devoto da catedral, inclusive, numa das cartas ao tio, ele conta a história do resgate do corpo do barão, sob o patrocínio da baronesa, que morreu na miséria em Paranaguá. Inclusive, pronto, a minha família em Paranaguá nasceu na rua paralela à Rua Baronesa do Cerro Azul, na Rua Nestor Vitor. Mas, onde inclusive morreu e viveu grande parte, e na pobreza morreu a Baronesa do Cerro Azul. Mas ela patrocinou com o parco dinheiro que ela tinha o resgate do corpo do barão. Então, há um fundamento de verdade, porque o barão foi resgatado em segredo, foi colocado num carroção de feno, foi trazido para o Guatupê. Dentro da barriga? Não, num carroção de feno. Num carroção de feno, diz. Né? Isso é um papo para uma outra live, mas isso é muito interessante. O resgate do corpo do barão é uma novela à parte na história do Paraná. A gente fala fácil aqui, digo mais. Você tem essa história, daria para ficar 72 horas a fio aqui, escutando isso. Para a gente não se alongar muito, eu quero que a gente consiga... a gente já trouxe, poxa, acho que dezenas de nomes de famílias, mas eu insisto com uma reflexão que eu faço desde que eu estudo a erva mate, era sobre aonde que morreu o grande interesse, na minha opinião, econômico e mercantil, onde a erva mate passou a ser mais difícil de vender, a Argentina vai se tornando autossuficiente, o Paraná era acostumado a vender via Buenos Aires, vendia muito para a Argentina e não tanto para outros lugares, talvez depois que o barão tenha falecido, e que esse produto que era tão nobre, tão especial, e que chegou a atingir a cifra de 85% da arrecadação, passou a não ser mais interessante. Então, eu diria que toda essa elite paranaense, curitibana, que nasce com ouro verde, que prospera com ouro verde, passa a reger outros negócios e deixa escapar isso. Então, não fizeram ser um costume legítimo e genuíno da planta que nasce naturalmente em nossas terras. Eu não sei o que você pensa disso, mas para mim, já que a gente tem que sempre responsabilizar hierarquicamente acima, a gente sempre fala do pai, do chefe, do gestor, como que deixaram isso ficar tão distante e escapar toda essa nossa história? Vamos lá. Nós, paranaenses, não consumíamos mate. Né? Nós não consumíamos o mate. Aí nós começamos a consumir o chá preparado, que foi uma invenção, que hoje nós temos o chá mate, é uma invenção da família Leão. Né? E foi uma forma de dar sobrevida para o mercado interno. Então, descobriram que o Sudeste podia comprar, né, isso no lugar de chá preto,
E tem aí na minha opinião, uma jogada mercadológica para dizer que isso não é erva mate do chimarrão, isso é outra coisa. Não, é que veja, o que nós conhecemos como chimarrão, né, ou chimarrão, que vem tudo lá do espanhol, de toda a origem, né, O cimarrão. hispânica, etc, muito ligada ainda a esse ciclo tropeiro, não era do gosto do Paraná. As pessoas, em sua grande maioria nas cidades, não consumiam, como nós hoje. Acordamos, a primeira coisa que dá vontade é de tomar café da manhã. Nós não construímos uma cultura, porque cultura não é arte somente. Cultura é tudo aquilo que a gente lembra depois de esquecer tudo aquilo que nos ensinaram. Quando nós acordamos de manhã e o nosso desjejum nós chamamos de café da manhã, é porque é uma cultura nossa ingerir cafeína através da coffee arábica de manhã. Quem que nos ensinou? É a cultura. Nós não conseguimos transformar o hábito tradicional do tererê, depois do chimarrão e, quiçá, do próprio chamate /leão na nossa cultura. E perceba, o grande crescimento da sobrevida da indústria ervateira no Paraná não veio com o chimarrão nos anos 20, veio com a ideia que, sem querer, aconteceu lá no Alto da Glória, de baterem com fouet o chá e perceberem a espuma que fazia. Foi até uma história interessante também, é um tema para uma outra conversa, mas quando perceberam a história do chá espumado, etc., foi com perdão da expressão, uma puta jogada de marketing, e que pronto, daí o chá foi vendido como emagrecedor, como mulheres elegantes que não podem engordar com a silhueta, nos anos 20 e 30 tinham que consumir. Então, pré-revolução de 30, o chamate teve essa sobrevida. Então, e essas baterias, as baterias criaram essa estética, com essa questão do chá em xícaras, com uma certa finesse, vou dizer ao contrário do que é o chimarrão. E depois as sorveterias. É muito engraçado que as sorveterias forneciam o mate-leão. Quer dizer, o mate-leão virou uma coisa separada do chamate tradicional, da infusão das folhas de mate propriamente dita, que é um produto à parte, né? E que eu gosto. Eu, por exemplo, eu gosto do chá da infusão da folha do mate. É amargo, mas é uma questão pronto, é como tomar café sem açúcar. Você se acostuma, né? Só que isso não virou nossa cultura. Ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul, por uma questão de símbolo identitário, o fez. Eles se apropriaram. Inclusive, em 84, o Pedro Simon, então governador do Rio Grande do Sul, decretou o mate, que nunca foi nativo do Rio Grande do Sul, que nunca foi hábito típico, que sempre foi, repito, paraguaio, como símbolo do Rio Grande do Sul. Mas pronto, é culpa nossa? Não nos é cultural. Repito, na concepção da civilização francesa, cultura é tudo aquilo que eu me lembro após esquecer tudo aquilo que me ensinaram. Isso é cultura. Então, primeiro fator, o mate não entrou na nossa cultura paranaense. Não entrou. A gente fala leite quente sem entender por que a gente fala leite quente. A gente fala, e aí, piá? Sem entender o porquê. Isso é cultura. Né? Agora, eu não tomo chá, mate ou tomo chimarrão por cultura. Esse é o primeiro fator. O mercado interno não foi atendido. Segundo, a qualidade do beneficiamento desabou na virada do século. Desabou. O Paraguai voltou a exportar. Criou-se novos mercados. Líbano, Síria, Palestina. Até hoje, no Oriente Médio, consome erva mate. E toma do jeito do jeito chimarrão mesmo, de ser, com a bomba. Eu vi meus tios no Líbano. A família do meu pai é de uma vila no Líbano, de 7.000 anos de história, mas é uma vila no Líbano. Eles tomam chimarrão todos os dias de manhã. Eu percebo que os meus tios libaneses, que nunca vieram para a América, tomam todos os dias de manhã, na mesma hora, o chimarrão. Eles têm uma E eles chamam como lá? Como que eles chamam? Eles chamam de chimarrão ou de mate? Mate. Mate, né? Mate.
Mas a derivação vai da yerba mate para o resto do mundo, né? O nome yerba mate é muito mais forte do que erva mate ou chimarrão. Ou Congonha. Voltemos a defender o nosso parquinho. Congonha é o índio paranaense chamava a erva mate de Congonha. Tem, inclusive, o verbo congonhar, que é o verbo de beneficiar a erva mate. Né? As indústrias de congonhagem. A gente acha isso nos documentos da junta comercial. Né? As indústrias de congonhagem, de beneficiamento do mate. Nós perdemos esses vernáculos. Então, a primeira questão, a cultura. Nós não temos a cultura do consumo do mate e nem do chimarrão. Segundo, a queda da qualidade. Com a morte do Barão do Cerro Azul, diminuiu-se a abertura de novos mercados. Foi o Barão do Cerro Azul quem abriu o mercado francês, foi o Barão do Cerro Azul que abriu o mercado americano, foi o Barão do Cerro Azul. Sim, a partir da exposição de Flórida. O próprio imperador esteve presente, Dom Pedro II esteve presente. Isso foi em 1872. Com a morte do Barão, nosso principal pensador capitalista, empreendedor, articulador, economista, empreendedor, inventor, ele não era uma pessoa fácil. Mas e milionário ainda. Né? Sim, mas era uma pessoa iluminada. Nós perdemos a inovação. Nós perdemos a inovação. E o terceiro fator, e talvez aqui muito importante, e aqui vamos pegar a caneta de destaca-texto e vamos grifar essa terceira questão, porque isso é muito importante. O Brasil e o próprio Paraná, na constelação do Brasil, nunca entendeu a erva mate ou o ciclo econômico do mate como um ciclo primordial. Sempre foi visto politicamente, economicamente, como um ciclo periférico de um produto exótico. Ao contrário do café. O café é uma herbácea invasora, ela não fazia parte da cultura brasileira, né? E ela passou desde o começo a já ser vista de cara como algo como economicamente primordial, como o cacau. O cacau também é algo exótico. O cacau também é algo regional do recôncavo. Porém, ele foi colocado como, dentro do planejamento, desde o Império até a República Velha, a República Café com Leite, como uma economia primordial. A erva mate nunca entrou no planejamento como uma economia central, sempre como uma economia periférica. E, para mim, esse é o fator principal para que, rapidamente, as mesmas famílias que beneficiavam e que cultivavam ou que exploravam os campos de Congonhas passassem automaticamente ao café. E lembremos, quem introduziu o café com o cultivo em larga escala no Brasil foram famílias do Paraná. São Paulo só teve café porque as famílias de Guarapuava, do Marquês de Três Rios, eram todos de origem paranaense, antigos ervateiros. Então, é uma conjunção de fatores. Não podemos dizer exatamente que de um dia para o outro acordou que o mate acabou. Não. Começa com a questão que nós próprios não consumimos, começa, subsequentemente, com a baixa da qualidade do beneficiamento, e o mate argentino começou a melhorar, o mate paraguaio atingiu excelência, né? E depois deixou de ser economicamente viável, porque nós tínhamos um alto preço por uma baixa qualidade. Inclusive, tem um relatório, tá, que foi mandado fazer pelo comendador Macedo, tá, cuja casa ficava onde hoje é Escavolo, no Batel, que depois a casa foi sede do Museu Paranaense, com a escadaria de granito mais íngreme do Paraná, patati patatá. Um relatório onde mostra, um relatório francês, tá, que mostra que havia não resquícios, mas porcentagem elevada de grama junto com a erva mate exportada pelo Paraná. Então, entende? É a mesma coisa que tomar cevada ao invés de café. Então, nós não cuidamos desse ciclo econômico. Como morreu o ciclo porcadeiro, o ciclo tropeiro, o ciclo aurífero, que poderia ter tido uma sobrevida, o ciclo do mate também foi extinto.
e suplementado pelo ciclo do café, que veio com uma força absurda e que não tinha como segurar, porque o ciclo do café foi responsável por fundar 50 cidades do Paraná num quinquênio. Em 5 anos, 50 cidades do Paraná, do Norte Velho, do Norte Novo, Norte Pioneiro, no Sudoeste, foram fundadas. Então, imaginemos como foi a suplementação de um ciclo econômico pelo outro. Porém, nós não podemos deixar de ainda valorizar, de pedir o incentivo. Inclusive, eu acho que o erva mate devia ter, inclusive, renúncia fiscal. Mas pense que, agora pensando no novo mercado, agora a gente tem a erva mate principalmente assombreada dentro dos presságios ambientais, né, os pressupostos de preservação, de ter a floresta em pé e conseguir manejar isso junto. O superalimento que a erva mate eu diria que ela tem um viés mais saudável do que o café em termos de consumir maior quantidade, proteína. Então, a gente tem apelos como produto, indústria em termos de cosmética, saudável, a indústria cosmética, de pigmentação, e que a questão na minha opinião, de interesse político, claro, econômico, político, cultural, vem junto, mas que é o objetivo do marketing cultural, trazer essa conversa à tona para despertar as pessoas, os empresários ou mesmo consumidores, a refletir sobre essa lacuna de tempo desses 100 anos, basicamente, que nos separa dessa nossa derrocada com relação ao marketing, para a gente ter uma reignição, né, restaurar essa história de um produto que continua aqui, porque não acabou. Inclusive, nesse momento atual da erva mate do Brasil, o Paraná está muito acima do Rio Grande do Sul e acima de Santa Catarina, em termos de produção, de tecnologia, de inovação, de articulação entre empresários, política mesmo. A gente tem uma verba pública hoje conseguida aí para pesquisa. Então, a gente está num momento interessante. É óbvio que falta um trecho longo, mas eu acredito que isso vai acontecer pelas características desse produto e pelo que a humanidade vem clamando em termos de nutrição, né, saudabilidade e o meio ambiente. É o que me faz e pluricultural. Uma agricultura pluri, né? Não monocultura. A diversidade, né? Perfeito. E veja, aí associado com outras plantas. Quando a gente coloca o ponto da qualidade da erva mate, começa exatamente aí o problema. Foi quando começaram a ter, ao invés do extrativismo nativo, a plantação dos herbais. Mas a Argentina fez isso, inteira plantada, pronto. Mas conseguiu mecanizar, fazer o custo diminuir. Quando começaram a fazer os herbais, a plantação dos herbais, com sol direto, porque são duas as plantas dessa família, né? Ou pelo menos muito parecidas, que é o caa, que é a nossa erva mate, caa ou erva mate ou congonha, né? Mas para os guaranis era caa. E sim, o caaingá, que é uma outra planta não comestível. Inclusive, caaingá só existe no território de Curitiba. Fora dessa região de Curitiba não há, como inclusive só foi catalogado nos anos 60. E ela é típica da floresta ambrófila mista. Ela não recebe sol direto, não é campo aberto. Quando o Paraná começou a criar herbais, isso já no final da década de 80 do século XIX, a qualidade da folha caiu. Porque ela é meia sombra. Ela é nativa de um campo sombreado e não de um campo aberto. Só que demorou muito tempo. A Escola de Agronomia, que até hoje, que foi fundada nos anos 20, que hoje é o departamento lá do centro ali, da Agronomia da Federal do Paraná, no Cabral, só começou a estudar o mate. Perdão? Agrárias, né, que a gente fala. Exato. Ciências agrárias. Desculpa. É que eu sou da Humanas, então a gente não ia passear para aquele lado. Nem para o Rio a gente ia lá para cima. Mas a Escola de Agronomia do Paraná, que inclusive foi dirigida pelo Romário Martins, que fez a primeira legislação florestal do Brasil, é do Paraná.
Em 1907. É nossa. Foi escrita no bairro do Cabral. Só começaram a estudar a erva mate como nativa e seus benefícios e o cultivo em 1923. Então, perceba, já tinha toda uma indústria já com déficit mecânico, ela estava mecanizada já de forma, antiga, já estava arcaica, a forma do plantio já estava errada, e nos anos 20 constatou-se o primeiro relatório disso, inclusive nos anos 20, que foram desenvolver a forma que os argentinos vieram a usar depois, nos tiraram da forma de acondicionamento. Tem, inclusive, uma publicação que foi feita nessa época da forma como os europeus queriam que a erva lá chegasse. Para que ela não chegasse úmida, para que não chegasse mofada, né? Para que o couro curtido não estragasse o conteúdo das chamadas barricas. Né? Então, perceba, há ali pelo menos 40 anos de déficit. E isso não foi recuperado. Porque no final dos anos 20 já começa a invasão do café. Nos final dos anos 30 para os anos 40, já virou uma política de Estado. E o que era periférico e exótico vira uma coisa agonizante. E a família Leão, que criou esse produto novo, deu um tônus chique, né? Uma coisa feminina. Né? Desvinculou, né? Desvinculou do outro. Até hoje. Pelo amor de Deus, comer biscoito Globo e tomar chamate, Leão, nas praias cariocas é cultura deles. É capaz do carioca achar que erva mate é imaterial, né? Já nasce líquida lá em Copacabana. Existe um registro de cultura carioca, né? Está catalogado como bem patrimônio imaterial deles. Mas eu não vou falar palavrão porque eu não quero desrespeitar teu canal, mas eu quero te falar onde que vai parar esse patrimônio cultural deles. É nosso. É nosso. E se nós não valorizarmos, o carioca vai tirar sarro mais ainda do paranaense. Então, nós temos que nos afastar, eu sempre digo isso, nós temos que nos afastar do idealismo cultural. Essa criação da cultura. Tem uns idiotas aí que falam, o tropeiro, o biriba, ou a bombacha, é tudo nosso, o Paraná é o tropeiro. A merda! Tudo muda. Tudo passa, só Deus não muda e só Deus nos basta, diz Santa Teresa de Almunhada. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com a idealização cultural. Nós nunca tomamos mate. Tanto é que nós não chamamos de mate, né? O mate, que era Congonha. Né? Esses dias eu vi uma live que me mandaram do idiota. Ele vem de rebote, vem como chimarrão, né? Mate com água quente. Com água quente. Nunca existiu. Né? O tererê era a base do Guarani. Né? Se nós queremos fazer uma idealização cultural, nós nem somos capazes de, pelo menos, resgatar a origem indígena anhanhen dos tupis, que era esse tronco que habitava Curitiba. Os anhanhen foram os únicos dessa região que consumiam o mate de alguma forma. E não era por infusão. Por água quente. Agora, isso existe então, uma crença essa minha. idealização da cultura é muito perigosa, porque ou quem hoje está no território paranaense ou faz de forma errada, ou o carioca o faz e da mesma forma com que o gaúcho, por instrumento legal, por uma lei do senador Pedro Simon, que gosto muito dele, a Ivete, a esposa dele, tem um carinho muito grande por eles são pessoas maravilhosas, família Simon, gente muito boa de Caxias do Sul, eu os conheço e tenho uma alta estima e admiração, mas não posso concordar na lei de 84, que diz que o símbolo do Rio Grande do Sul pode ser a erva mate. Eu diria que nós, paranaenses, muito pacatos, passivos. Nós perdemos tudo. A ideia de um Natal de luz é nossa. Paramos. Gramado levou. A ideia de um festival de cinema começa em Curitiba. Paramos. O Rio levou. A ideia de uma cidade que cresce em eixos estruturais, priorizando o transporte coletivo. A ideia do Rafael Deli, da equipe do Jaime Lerner. Tem nome essa ideia. Rafael Deli. É o engenheiro quem planejou
os corredores, os BRTs, que a gente chama de canaleta. Né? Nós paramos o desenvolvimento disso. Tinha todo um plano de expansão, mas Bogotá adotou e outras cidades e continuam. É incrível como nós temos a capacidade e a força de começar, criar e abandonar. E não conseguimos manter. A primeira universidade é nossa. Morram paulistas, morram cariocas. Criaram a Universidade do Brasil, hoje o FRJ, para dar um título de honoris causa para o rei da Bélgica em 22. Porque o presidente da República queria dar um honoris causa para o rei da Bélgica e descobriu que o presidente da República não pode dar honoris causa, somente um reitor de universidade. Então criaram a Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, para outorgar um título ao monarca. Ok, não vou fazer julgamento quanto a isso. O que é importante é saber, a primeira universidade é nossa. Ao mesmo tempo que ela foi fundada em 1912, por quase um século, o Paraná não teve outras federais. Enquanto Minas tinha 12 federais, o Rio Grande do Sul tinha 8, o Paraná ficou com uma. Até surgiu o TFPR, que era o Cefet, e depois a UNILA. Isto é, até hoje o Paraná é o estado do Brasil que mais tem universidades estaduais. E, percentualmente, é o estado que mais gasta em ensino superior com o erário estadual. Isto é, nós criamos a primeira universidade do Brasil e, dos grandes estados do Brasil, somos o que tem o menor investimento federal em educação superior. Qual que é o nosso problema? Qual que é a nossa questão? Eu acho que aí vai deixar essa pergunta para todo mundo pensar. Então, somente é o ódio que o paranaense tem do outro paranaense que ascende, que é um debate antigo esse. A autofagia. Qual que é o nosso problema? Eu diria que vamos encerrar aqui com essa questão, porque é isso que a gente vai precisar solucionar. A gente vai depender muito tempo, na minha opinião, para conseguir sair disso, mas eu sou esperançoso que em algum momento a gente vai ter uma virada de chave e trabalho para isso. Se eu não tivesse esperança, a gente não consegue trabalhar, né? Se não tiver uma motivação maior, a gente não consegue desenvolver o projeto, não consegue fazer alguma coisa à toa. Eu não consigo, pelo menos, fazer alguma coisa que você sabe que vou fazer algo para dar errado. Mas é pessoas como você que cultivam, que pesquisam, que beneficiam, que divulgam. Quando você me diz que o teu canal chama-se Mate Cultural, é uma tentativa de introduzir culturalmente o hábito. Ou de se perguntar por que a gente não gostava de tomar, se está aqui, se é uma planta nativa, genuína, se ela é comercializável, se ela é nutritiva, se ela tem tudo de bom, por que a gente não toma mais, né? Enfim. Não toma mais. Eu estou te falando. E como é difícil achar folha in natura. Estou te falando. Da onde que eu arranjo folha in natura? Amigos que possuem erval. Eu gosto de tomar o chá amargo de manhã, senão não durmo nunca mais. Depois das 4, tomar nunca mais. Eu viro à noite, já sou atacado naturalmente. Imagina com chá de infusão direta. Mas, meu Deus, sobe e desce, dá uma virada. Mas assim, como é que a gente consegue as folhas? Com gente que cultiva. Não tem para vender. Vai achar folha in natura de mate. Vê se acha. Não acha. Nem naquele então, é o mercado. É o mercado que a gente está... Também tem alguns parceiros. Ele já existe, mas ele é muito incipiente. Ele está ainda... não é para qualquer um. É uma coisa que está começando e está aí. Eu acho que aí já está uma das vertentes que são promissoras. Porque se tem pouco e tanta gente pode apreciar, se isso é diferenciado, é mais uma forma de comercializarmos. Gerardo, eu sou muitíssimo grato. Eu quero que a gente tenha outras conversas para a gente poder propagar aqui para todo mundo assistir. Quero que a gente em breve possa se encontrar para tomar um mate, para tomar... Pode ser café também junto aí, vamos colocar outros produtos na roda. Mas, acima de tudo, que a gente consiga refletir mais sobre nós mesmos e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, para que a nossa identidade cultural do curitibano, do paranaense, seja mais bem formatada, se a gente se compreenda melhor quem nós somos, quem nós fomos, o que a gente quer ser, quais são as nossas aptidões, características. E o mate,
querendo ou não, ele faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história e faz parte da nossa constituição como cultura paranaense. Talvez o mate seja uma das poucas coisas que nos unam como paranaenses. Vamos pensar nesse símbolo que é a roda de mate, no sentido mais campeiro, já que também somos campeiros por aqui, de que ele é um integrador e que ele pode ser, então, esse nosso elemento, esse link, esse item, né, que faça a gente, então, prosperar daqui para frente. Avante, Eu deixo conte aqui. sempre comigo. Você goza da minha amizade e do meu apreço. Você pode contar comigo sempre. Espero que essa pandemia passe logo. Eu espero que o genocídio no Brasil cesse. Eu espero que as pessoas parem de acreditar em terra plana. Eu espero que as pessoas comecem a acreditar cada vez mais na vacina para que tanto eu quanto você possamos nos encontrar com um mate na mão e ideias na cabeça. Um mate iluminista, então, para a gente ficar... O renascimento do mate. O renascimento. Veio o renascimento. Antes do iluminismo veio o renascimento. Aliás, então já deixo aqui, muito em breve, de 1 a 8 de agosto, a primeira semana do Barão do Cerro Azul em Curitiba. Lei sancionada, um projeto que eu e o Luiz Milek pedimos em 2018. Eu falo isso porque a Semana do Barão ela não existe, de fato. A gente precisa celebrar isso. É mais uma iniciativa para a gente constituir nossos personagens antigos, usar uma semana de inverno para, quem sabe, trazer turistas. Mas antes disso, nós mesmos comemorarmos, celebrarmos, né, esse aniversário, esse renascimento do Barão, que é o maior expoente em termos empreendedores que a gente tem, para a gente poder alcançar novos voos, voos mais altos. Então, que merecemos. O primeiro banco do Brasil a ter agência fora do Brasil foi o Banco de Curitiba. O primeiro banco a ter atendimento noturno. E olha que coisa óbvia. Se o capitalista trabalha o dia inteiro na burocracia, ele só tem depois expediente para ir no banco. Olha que sacada. O Banco dos Corujas, como era conhecido o Banco de Curitiba, era o primeiro e o único banco do Brasil que era um banco dos capitalistas. Era o banco que tinha que funcionar quando terminava o expediente do escritório. O Banco dos Corujas. Curiosamente, o Banco dos Corujas é onde hoje é a agência do Banco do Brasil, ali na Praça Tiradentes. E também tinha sede e subsede depois em Buenos Aires, por conta do ciclo da erva mate, ideia dos Carneiro com os Correia, com o Barão do Cerro Azul. Então, percebamos que muito do que nós avançamos, estagnamos, depois retroagimos, precisa ser resgatado. E hoje não temos nem banco mais no Paraná, nem estatal, nem privado. Acabou tudo. Aí mais algumas lives, só para falar desse castigo. É o que eu chamo, aí, né? Olha, para encerrar, é o que eu chamo de Enigma Paraná. O Paraná é um enigma. Tem tudo. Paraná. O Paraná, cujo nome foi alterado em 1867. O Paraná é um enigma. Temos tudo para sermos a locomotiva maior, né? Desde o material humano até o meio natural, e fazemos de tudo para ficarmos estagnados. É o Enigma Paraná. Acho que isso vai ser o título do meu próximo livro. O Enigma Paraná. Por que somos tão medíocres quando temos tudo para sermos os melhores? Salve, Thiago. Viva seus livros, seu conhecimento, que ele consiga contar contigo para próximas. Com certeza, nóis. sim. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo a gente. Convoque. Não convide, convoque. Vou intimar, então. Intima. A gente agradece tanto, né? Bastante gente nos assistiu, alguns deram uma espiadinha, teve algumas falas aqui. Eu não tenho capacidade para ver chat, entendeu? Ou eu falo, ou mexo a mão, ou me bato, eu sou igual. Chat, não tenho capacidade. Ele sai do tempo ali, é difícil de trazer, mas assim, eu coloco à disposição para que as pessoas que queiram continuar interagindo, fazendo esses questionamentos, que a gente está à inteira disposição. E ficamos por aqui, então. Lisa Aurea Buzzi.
A Liz Áurea Buzzi, escultora da Fonte de Jerusalém, a Fonte dos Anjos, no final da 7 de setembro, está aqui nos assistindo. Liz Áurea Buzzi, não esqueçam desse nome. É a escultora do monumento, que não está o nome dela na placa, inclusive. Então fica aqui essa reiteração aqui para ser feita. A gente aproveita tudo que o pertencimento, a autoria, acho que é sempre muito importante, né? É outra coisa que o paranense nunca faz direito, né? Não dá o nome ao boi, não dá os devidos créditos. É tão Paraná. Isso é tão Paraná. É o enigma que você está intitulando. Mais um enigma. Então, eu agradeço também essa nobre presença. Continuamos. Vamos para mais uma noite fria de Curitiba. E fica para a próxima. Semana que vem tem mais. Eu estou toda semana aqui agora. Vamos sapecar pinhão e fazer chimarrão. Perfeito. Vamos que vamos. Gerard, um abraço. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Até mais. Até a próxima. Boa noite.